voltando só um pouquinho na pergunta lá que eu falei de mercado de 5 a 10 anos, e agora Uhum. saindo um pouquinho da seara de atendimento ao cliente Perfeito. e vindo para dentro das assessorias, a gente tem uma tendência muito amplamente divulgada de consolidação no setor. Eu Perfeito. acho que a gente enxerga que vai existir uma consolidação, a gente tem sim, acho que naturalmente no mercado, uma coisa até que eu já discuti com você, o mercado, número de assessorias ele é flat, né? Ou Sim. seja, ele quer dizer que, putz, está sempre surgindo novas assessorias, mas também estão sempre tendo várias assessorias sendo incorporadas Perfeito. por outras assessorias. Mas com o aumento da taxa de com a queda da taxa de juros, eu acho que fica mais positivo para assessorias maiores conseguirem comprar assessorias menores, incorporarem esse setor, acelerar mais ainda a consolidação. Porque, putz, eu consigo comprar uma operação talvez que não está em alto crescimento, trazer ela para dentro, melhorar, me aproveitar desse cenário benigno e até às vezes pagar um pouco mais, pagar um prêmio por essa assessoria. Uhum. E assim, então assim, eu acho que só que é um pouquinho diferente do que o pessoal pinta por aí, assim, volta e meia eu tenho alguns gestores, algumas narrativas no mercado que o pessoal fala, não, mas putz, olha só, o mercado de corretora, ele foi consolidado, o mercado de bancos, ele foi consolidado. E a gente fala, cara, calma, assim, vai acontecer a consolidação, a gente entende que vai ter bastante corporação e até positivo para o setor que tem, a gente entende que deveria ter mais do que Uhum. tem, mas existe uma barreira de entrada, assim, diferente, na verdade, de corretora e banco que tem uma barreira para fundar uma corretora e para fundar um banco é muito difícil, tem que passar para o Banco Central, por várias questões regulatórias, uma assessoria não tem. Existe muita cisão, existe muita fundação de assessoria por causa disso. Uhum. Como é que é a tua visão assim, em relação Maravilha, boa, excelente pergunta. Primeiro a gente veio desse cenário que todo tijolo voa, né? Então, assim, por anos, as assessorias de investimentos cresceram 70%, 60% ao ano, de forma ininterrupta, com margem alta, com a simplicidade no business muito grande, que eu acho que era brilhante, né? Assim, eu sou muito da escola do arroz com feijão, tá? Eu vejo muito invencionismo em alguns escritórios. Então, como é que eu enxergo, tá? Assim, de 100% da receita que entra, vamos dizer que 50% vire comissões para os assessores, na média, aí vai. Tem 50, 60, até 70, né? Mas vamos botar 50. O resto da margem, né, da receita que entra, ele pode virar um aluguel faraônico num lugar bizarro. Ele pode virar fixos astronômicos para bancários que você mal conhece. Ele pode virar uma estrutura inchada do tipo, pô, você chega em escritórios que tem 15 pessoas de tech, né, 3 pessoas de RH, 5 do financeiro administrativo. Então, assim, eu acho que em algum momento essa maré boa, ela trouxe um excesso de custos para os escritórios, sem que houvesse uma criticidade muito grande sobre o DRE da operação ali mesmo, entendeu? Assim, olha, onde a gente está, onde é que a gente vai chegar. Então você tem escritórios hoje que são grandes e que a margem de lucro é zero ou está tomando prejuízo. Você fala, pô, mas como isso aconteceu? Né? Porque se você recebe 100, paga 50, te sobra 50, né? Isso aqui, se o business fosse simples, ele não deveria dar prejuízo, né? Ele dá prejuízo por complicações que você criou. complicações que você mesmo criou, né? Que são algumas dessas que eu citei aqui, né? Então, você chega a alguns escritórios, às vezes o cara está abrindo linhas de negócios inimagináveis, né? Assim, sei lá, securitizadora, ou o cara quer abrir uma asset, mas às vezes não sabe por que ele quer abrir uma asset, mas ele quer abrir uma asset porque ele ouviu falar que alguém abriu uma asset. Então, assim, eu sou muito da linha do arroz com feijão, tá, Felipe? Assim, eu acho que você tem que tentar deixar o serviço de assessoria cada vez mais simples. E toda vez que você trouxer algum custo novo para dentro do seu escritório, você tem que pensar de novo como é que isso potencializa o teu arroz com feijão de fato, entendeu? Voltando ali, né, no exemplo que eu estava dando de educação, a XP ela pagava lá 30, 40, 50% para os assessores e parte do que sobrava para ela, ela gastava no curso de educação onde ela tomava prejuízo. Mas isso retornava cliente lá para mim, que eu abria mais conta, né? Agora, se ela fica fazendo despesas, né, sei lá, aluguel faraônico. Pô, aluguel faraônico é um negócio que pegou vários escritórios, vários escritórios. Escritório de 600 metros, 400 metros quadrados. Então, e aí você tem um problema que às vezes para dar o passo para trás é muito difícil.
Porque você pegou, por exemplo, o escritório faraônico, mostrou para o cliente, porra, postou no Instagram, gastou, repaginou o marketing, né? Assim, essas despesas É malucas. psicológico, né? Voltar atrás é mais difícil psicologicamente, né? Que nem aquela pessoa que Voltar sobe atrás o é difícil. nível, sobe o nível de qualidade de vida, ou sobe o nível da vida ali com custos extremos para diminuir e mostrar para os amigos ou para a sociedade que, putz, cara, ó, errei Perfeito. aqui, vou ter que voltar, é mais difícil. Mesma coisa para os escritórios. Você tem que dar um passo para trás às vezes mesmo, E falar entendeu? que errou, exato, assumir. Ó, contratei 10 caras de tech para fazer o movimento de inteligência artificial do escritório. Cara, eu já ouvi umas coisas desse tipo, tá? Não tem. Depois a gente pode falar mais sobre isso. A XP tem 10, 15 pessoas de inteligência artificial. A XP. Pô, faz sentido um escritório ter uma? Acho que não, tá? Sim. Não, com certeza não. Então, assim, a gente acha que, assim, grande parte dessa margem que deveria ter turbinado o crescimento dos escritórios foi gasto. E aí tudo bem, assim, acho que a gente tem que ousar mesmo, né? Às vezes você tem que dar um passo, tentar, mas errou, cara, tem que voltar atrás também, que eu acho que aí os escritórios não estão preparados. Por que eu estou conectando esse assunto com fusões e essas movimentações de escritórios? Porque o gestor que consegue ser eficiente, então ele tinha aquela margem lá, ele contratou uma mesa de renda variável, essa mesa aumentou o ROA do escritório, agora ele tem mais margem, sabe assim, ou criou um processo que abre mais conta e ele capta mais, investiu em marketing, e esse marketing deu ABCD de vantagens de crescimento. Esse cara vai engolir o que não sabe por que não tem lucro, entendeu? Então, eu acho que tem um movimento aqui que é um movimento de junção baseado nessas discrepâncias de eficiência mesmo. É o movimento que sempre aconteceu. Tem alguns outros que são sinergia pura mesmo, né? Assim, o escritório X consegue crescer muito, mas não faz ROA, o escritório Y faz ROA, mas não consegue crescer, eles se juntam e de repente fica legal. Eu acho que a gente tem que considerar agora, né, diferente do que era no passado, que os escritórios grandes de rede já são muito consolidados e são muito fortes. Eu acho que ninguém precisa sair ousando demais e crescendo demais e, né, assim, acho que, pô, sei lá, a Faros, a Blue, a Monte Bravo, esses escritórios eles não tinham grandes competidores na época que eles cresceram assim. Então, hoje em dia eles existem, eles estão aí, eles competem com uma proposta de valor que você vai ter que, né, assim, se você quiser competir com eles, você tem que chegar e o cara está bem na frente. Então, eu acho que talvez esse movimento de consolidação ele vai continuar acontecendo, tá? Assim, a gente prevê um pouquinho isso. Eu acho que vai ter um pouquinho mais de nicho. Eu acho que hoje tem muita assessoria que não tem um DNA muito nítido, sabe? Assim, pô, mas e aí, seu escritório tem alguma filosofia, tem algum foco, tem algum nicho de cliente que você atende, né? Assim, A gente eu ainda acho não que tem, isso por exemplo, costuma assessoria acontecer. PJ, né? Tipo, 100% PJ. Tem uma ou outra, mas assim, Tem não uma ou temos outra, um tamanho ainda de mercado relevante como às vezes a gente vê no mercado Perfeito. americano. por A exemplo. K3 foi a primeira que a gente abriu já pensando em PJ. Né? Pô, tá indo super bem lá e tal. Tiveram outros depois, a Topo, né? Uma série delas aí vieram com essa proposta. Mas eu acho que assim, lá fora isso tem bem mais. Eu lembro que eu visitei, acho que era em Seattle, uma mulher que ela é planejadora financeira de mulheres em processo de divórcio. Ela é o nicho do nicho. Não é que ela atende só mulheres, ela atende mulheres recém-divorciadas. Exato. Por quê? Porque ela passou por um divórcio, ela entende pra caramba daquilo, Ela conhece a dor, ela não conhece a dor. Então, cara, ela nada de braçada, entendeu? Ela nada de braçada. Ela é a melhor assessoria possível para uma mulher recém-divorciada, com certeza. E aí, assim, pô, tem vários nichos, né? Assim, pô, a vida de um médico, né? Você atende um médico, atende outro médico, tem um certo padrão, né? Tem alguns assessores já indo para esse tema, né? Mas, em geral, tem-se pouco esse DNA. Então, acho que os assessores e as assessorias deveriam se fazer mais também essa pergunta. Cara, em qual nicho a gente vai bem? Né? E parar de ficar com o desejo da grama do vizinho, né? Porque às vezes você está indo super bem no varejo, você é super bom naquilo, faz bem, o NPS é alto, você cresce. Pô, mas meu sonho era ter um private. Pô, às vezes o cara do private está com sonho de ter um varejo, entendeu? Então eu acho que essa... normalmente tem, né? E normalmente tem, né? Porque tem uma série de vantagens no varejo, tá? Eu acho que tornou-se o tom varejo pejorativo, né? De alguma forma. Mas, cara, é um business recorrente de processos, é um business diferente. Comissão menor. O outro é um business de artesanato, de margem baixa, né, de concentração. Então, assim, eu acho que ao longo do tempo as assessorias têm que começar a encontrar um pouquinho mais onde elas vão bem
E onde elas vão bem, cara, pô, aí elas vão bem pra caralho, e aí elas dominam, e elas incorporam as outras, entendeu? Acho que isso é uma tendência. Eu acho que o mercado move em manada, né? Isso às vezes é bom e às vezes é ruim. O problema é você não entender por que a manada tá indo para aquele lado, né? Não, eu vou junto lá porque tá todo mundo caminhando para aquele lugar. Eu vou entrar nessa fila aqui porque eu não sei porque tá todo mundo nessa fila. E não entender que, Tem pô, muito beleza, essa. tem que ir para esse caminho e tem Eu que... recebo várias ligações assim, pô, eu vi aí a fusão da SVN com a Bahia, com a BP, pô, e aí, eu devo fazer também fusão? Agora é isso? Tipo, Calma. calma. Eu Eu acho que preciso fazer uma fusão, é uma frase engraçada, né?